Olá, seja muito bem-vinda a esse vídeo, seja muito bem-vinda a esse canal. Que alegria ter você por aqui. E hoje vamos de polêmica. Afinal, meu bebê nasceu. Devo voltar ao trabalho ou devo ficar em casa? Dilema que aparece para quase todas as mulheres. Então, fica mais um pouquinho aqui que eu vou trazer esse assunto de uma forma que você nunca ouviu antes. Mas antes de continuar com esse raciocínio e um tema que particularmente eu gosto de falar sobre trabalho, eu preciso te avisar que se você não está inscrita para receber as minhas cartas semanais, por favor, clica agora no link da descrição desse vídeo. Bem rapidinho, você se cadastra, em um minutinho você vai receber minhas cartas semanais, reflexões semanais aí sobre a vida de mãe, sobre a maternidade. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. Então, clica aqui rapidinho, já se inscreve que eu tô te esperando. Bom, vambora. Sem mais delongas, vamos falar sobre trabalho. O que eu percebo? Falei aqui que é uma polêmica, e de fato é. Sobretudo se você está aí nas redes sociais, então você percebe que parece que cada uma hora fala de uma coisa a respeito sobre mãe e trabalho. Mas não é um assunto que aparece só nas redes sociais, não. Isso é óbvio que aparece em roda de amigas, de familiares. Às vezes alguém pode ser que pergunte para você: e aí, fulana, você vai parar de trabalhar? Você vai voltar ao trabalho? Tem pessoas que trazem isso em tom de curiosidade mesmo, né? Querem saber, e aí, como é que você vai fazer? E ter alguma curiosidade. Tem outras pessoas que às vezes falam um pouquinho em tom de crítica, querem dar mais palpites que mais atrapalham do que ajudam. E às vezes você vê nas redes sociais uma polarização, extremos, um extremo que defende que a mulher tem que, obviamente, com certeza, sair e trabalhar em 100% dos casos, e a gente vai ter um outro extremo que vai falar que em 100% dos casos a mulher precisa ficar e ela só tem que ficar em casa. E esses extremos, essas polarizações, elas causam mais mal do que bem, porque a mulher real, você mãe que está assistindo esse vídeo, começa a ver tudo isso e não se identifica, no geral não se identifica com um nem com o outro, e vê que a sua vida está completamente distante para qualquer uma dessas realidades. E aí surgem cada vez mais polêmicas, surgem cada vez mais inseguranças, surgem cada vez mais medos a respeito desse momento da vida. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, para te ajudar, tá? Para te ajudar de uma vez por todas, para que esse tema tenha mais clareza aí na sua realidade. E se você já se fez esse questionamento, se você já tomou uma decisão, se você já voltou a trabalhar, se você não voltou, comenta aqui nos comentários desse vídeo, por favor, escreve. Vai ser uma alegria conhecer um pouquinho mais de você, vai ser uma alegria saber como você passou por essa fase, o que você está passando, mas também se ficarem dúvidas ao longo desse vídeo, ou se você quiser uma opinião mais concreta sobre alguma situação específica, por favor, deixe nos comentários que eu vou ver e eu vou responder tudo com muito carinho, tá? E agora vamos então falar sobre essa temática do trabalho. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que não tem como aplicar uma regra. Não tem como aplicar uma regra, porque cada família tem uma circunstância específica, cada mãe tem uma circunstância específica, cada um tem um trabalho específico. Há trabalhos e trabalhos. A verdade é que muitos são diferentes, são um diferente do outro. Então, nós vamos ter uma mãe, por exemplo, que ela é CLT e que ela trabalha num lugar muito distante e que tem toda a jornada de trabalho, mas ela leva 2 horas para ir, 2 horas para voltar. 4 horas no dia apenas no transporte público, por exemplo. Vai ter a mãe, que até trabalha perto, mas tem que passar o dia fora, e o salário dela mal dá para pagar uma babá ou mal dá para pagar uma creche em uma grande cidade. E aí fica naquela de trabalhar para pagar alguém, né? Trabalhar para estar fora, para conseguir pagar. Vai ter a mãe que tá ali, que é autônoma, e que ela precisa trabalhar, só que ela tava com uma carga de trabalho muito alta, e agora tem uma criança, e ela não tem ajuda, e não consegue se concentrar, e não consegue entregar o trabalho. Ou
ela é autônoma, mas ela já conseguiu inserir isso melhor na rotina e ela consegue fazer de uma forma mais flexível e ela consegue aproveitar as sonecas e ela consegue ter ajuda. Enfim, existem N formas, N situações de trabalho, N circunstâncias familiares, umas até que o marido apoia mais, o marido não apoia, ou vem do próprio marido. A ideia de ficar em casa porque ele consegue prover e aí te dá mais tempo de pensar, decidir se vai voltar ou não. Então, acho que em primeiro lugar é entender que a gente precisa de fugir de qualquer regra a respeito dessa relação de mães e trabalho. A gente não consegue aplicar uma regra universal, porque pelo pouquinho que eu trouxe aqui de exemplo, já dá para perceber que é algo extremamente diverso, extremamente diferente, tá? Então tenha muito cuidado quando você usa as redes sociais e você vê uma enxurrada de comentários, uma enxurrada de opiniões, uma enxurrada de perfis que vem ditando regras. Tenha cuidado, porque muitas das vezes até essas regras elas podem estar fundamentadas numa visão de mundo um pouco imatura, pode estar acontecendo isso, ou até mesmo por uma segunda intenção, como por exemplo, vender um curso a respeito e estar monetizando em cima disso. Então saiba também que as redes sociais não são um mar de rosas unicamente, né? Então desconfie. Também utilize a tua capacidade de discernimento para saber quem você vai ouvir, a quem você vai dar voz. Mas não é só um efeito nas redes sociais. Aqui fora, às vezes em círculo de amizade, em círculo de familiares, também pode acontecer. Pessoas que começam a te bombardear um pouquinho com perguntas que podem ter um teor de curiosidade ou podem acabar falando até mesmo num tom de crítica, num tom de pressão, de julgamento, e que isso pode te prejudicar. Então, no geral, sinceramente, tenha cuidado com o que você vai ouvindo. Então, é por isso que eu tenho certeza que esse vídeo vai te dar um norte, vai te dar uma segurança. Então, em primeiro lugar, entenda que o trabalho ele tem esses diferentes eixos, diferentes circunstâncias, então a gente não vai ditar regra em cima disso e a gente tem que ter muita atenção a quem a gente vai dar ouvido. O segundo ponto é, mais importante até do que você vai decidir exatamente de qual vai ser a tua escolha e vai ser a tua opção, o mais importante é a sua motivação e as suas razões para o que você vai fazer. A sua motivação, ela vai mudar muita coisa. Tem uma absurda diferença entre uma mulher que vai sair para trabalhar, porque isso é necessário, tá? Porque isso é importante para a família dela, porque a família dela precisa, porque tem uma oportunidade ali e ela tem que fazer isso. E ela está fazendo pela família dela. Isso é mais fácil dela conseguir integrar a realidade dela e ela passar com mais segurança e ela se convencer de que isso é importante, do que a mulher que não precisa e que vai ficar muito fora de casa e que está completamente distante do bebê porque acha que estar em casa não tem valor, acha que o ato de ser mãe em si não tem tanto valor, de cuidar da casa não tem tanto valor, ou seja, ela vai tomar uma decisão muito séria com base numa visão distorcida sobre a maternidade, como uma visão distorcida sobre o papel da mulher em casa também. Então, é óbvio que isso vai abrir uma lacuna, isso vai abrir um buraco e provavelmente vai gerar um problema, porque ela está tomando uma decisão importante em cima de uma distorção. Então, a gente precisa entender que não é um título, não é um cargo que nos confere um valor. Não é um cargo, assim, olha, de CEO ou de dona de casa que vai me fazer mais mãe ou menos mãe. Não é isso que vai acontecer. Definitivamente não é isso. Então, tem que ter cuidado com a sua motivação, porque às vezes você está desprezando uma realidade e que você vai tomar uma decisão e que, obviamente, isso daí não vai se sustentar, tá bom? Então, preste atenção nas suas motivações. São elas que podem fazer com que você esteja muito segura da tua decisão ou não, tá? Ou às vezes até você precisava, por exemplo, trabalhar e você deixa de trabalhar porque acha que vai ser menos mãe e você acaba ficando em casa, sendo que a tua circunstância pedia que você voltasse ao trabalho
e você não volta, você fica em casa, você fica mais sobrecarregada e você fica mais chateada, você fica mais frustrada e começam a vir mais problemas e o peso fica maior porque você sabe que poderia ter evitado. Então, sempre que a gente não consegue ter clareza exata, né, do que fazer, ou sempre que a gente toma decisões com base, assim, não foi um bom discernimento, né, com base em coisas um pouco infundadas, a gente pode enfrentar grande frustração. Então é por isso que aqui nesse vídeo eu quero deixar tudo amarradinho para que você consiga ter as ferramentas necessárias para entender como passar por esse dilema, o que fazer e como decidir bem. Dito tudo isso, vamos a um fundamento de extrema importância. Mãe, você tem valor. E ponto. Você tem valor por ser mãe, pela tua existência. Isso já é autossuficiente. Você não precisa carregar um título para ter valor. Você já é valor, você já tem um valor por conta própria. Você já é um mundo para alguém, não é verdade? Você já é um mundo para o teu filho, para os seus filhos. Então, saiba que tudo que você faz, ainda que ninguém esteja vendo, ainda que ninguém reconheça, ainda que não tenha aplausos, não tenha ninguém te elogiando, né? Pois são as noites sem dormir, é a dor da amamentação, são as coisas que você diz não para cuidar do teu bebê, é tudo que você se desdobra para cuidar de uma criança e cuidar da casa. Ainda que ninguém esteja vendo isso, isso está dando frutos. E isso te torna grande. Mãe, você é grande, você tem grande valor. Então, ponto. Já entenda, o nosso ponto de partida tem que ser a tua autoconfiança de saber que sim, você é boa o suficiente. Então é por isso que esse vídeo é tão importante de você compartilhar com as suas amigas. Amigas que estão grávidas, amigas que ainda nem voltaram ao trabalho, que estão com filho pequeno. É para todo mundo, para saber que sim, você tem valor, independente do que aconteça, independente do que decida, você é mãe, ponto final, você já é um mundo para alguém. Isso tem muito valor. Então não espere aplausos, não espere reconhecimentos. Às vezes nós fazemos coisas extraordinárias na vida e que ninguém vai ver, mas que elas dão frutos incomparáveis e incalculáveis. Então esse tem que ser o nosso ponto de partida. E depois, entender que, a meu ver, por toda a minha experiência clínica, a minha experiência de mãe, que até esse presente momento, esse vídeo eu tô gravando, eu tô com um bebezinho de 2 meses, mas é o meu 4º filho, né? Então tem 4 crianças. A meu ver, independente se a mãe decide voltar ou não ao trabalho, eu vejo que toda mãe precisa ter uma ocupação, ter algo que ela deseje se entregar e que ela deseje ocupar ali a cabeça. Também eu acho isso muito saudável. Não ficar só pensando no assunto de maternidade. Ainda que você, por exemplo, você seja dona de casa o tempo todo, né? Você não trabalha fora. Ainda assim, eu acho que você tem que ter uma outra ocupação. E se você trabalha fora, né, às vezes o trabalhar fora já vai cumprir essa ocupação, mas às vezes você pode ser que tenha outro assunto que te ajude também. O que eu quero dizer com isso? É sempre bom toda e qualquer mãe ter uma ocupação a mais. Por quê? A nossa casa, é claro que a gente tem que se esforçar para cuidar da nossa casa bem, de tentar aperfeiçoar a casa, torná-la melhor, porque a nossa casa é o nosso aconchego, é a nossa segurança, é o lar onde todo mundo se desenvolve. Então é óbvio que a nossa casa precisa de todo o carinho e profissionalismo possível. O nosso trabalho profissional também. Mas é sempre bom a gente ter uma coisinha a mais que a gente, olha, seja para além da maternidade, por exemplo. Não é bom estudar sobre maternidade, é bom estudar, fazer curso de sono, de rotina, de introdução alimentar, tudo isso é bom. Mas não passar o dia inteiro só respirando isso. Às vezes, sobretudo isso até mesmo no puerpério, nos primeiros meses do bebê, ou depois que o bebê está um pouquinho maior, vai ver um curso sobre outra coisa, sobre outro tema, um assunto que você gosta, vai ler um livro que te interesse, vai tocar algum projeto que, puxa, estava adormecido, que você gosta, ou dentro do teu trabalho profissional que você já tem, descubra um outro ponto dentro dele que você possa estudar um pouquinho mais, que você possa investigar um pouquinho mais, que você possa estabelecer uma meta
para você ir atrás. Então, dentro do seu trabalho profissional, se você tem um trabalho profissional, você faz isso. Se você está em casa, algo na casa que você pega para estudar um pouquinho mais, para você melhorar os processos para mudar. Ou pode ser que seja até um assunto diferente. Então, sempre acho positivo a mãe encontrar uma ocupação para encaixar. Claro, nada que tome horas, nada que tome muito tempo, porque obviamente é impossível de uma mãe encaixar, mas algo que você faça com constância, todos os dias por uns minutinhos, isso ajuda tanto, isso ajuda a arejar a cabeça, porque senão a gente tende a só ficar pensando nos problemas ou em coisas que a gente sente que até não tá dando conta, ou preocupações e inseguranças sobre a maternidade. E o momento que você olha que existe um mundo para além disso e que você está se ocupando um pouquinho só de ouvir sobre outro tema, de você abrir a cabeça, isso pode até servir como um certo respiro e um certo descanso até para você voltar melhor para os seus. Então tente pensar às vezes em alguma ocupação, algum projeto, algum assunto do seu interesse para você colocar de pouquinho em pouquinho no seu dia, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar. E um terceiro ponto é, quando a gente pensa no trabalho, a gente tem que colocar um pouquinho numa balança de um custo-benefício. Como eu havia falado, há trabalhos e trabalhos. Então, tente estabelecer alguns critérios sinceros para avaliar se você deve ou não voltar ao trabalho. E também, não só isso, às vezes não é também uma resposta só de sim ou não apenas, né? Vou voltar a trabalhar? Sim, e acabou aí. Não, existe uma outra pergunta que eu já vou te fazer. Então, devo voltar a trabalhar? Começa a levantar os critérios, certo? Por que eu quero isso? Ou por que eu preciso disso? Ou se eu não tomar essa decisão aqui, se eu não voltar a esse trabalho, quais prejuízos isso acarreta à minha família? Quais são os efeitos colaterais? Quais são os resultados? Então, você vai pegar um papel e uma caneta e você vai começar a olhar os cenários. Devo voltar ou não a esse trabalho? E aí você vai, abrir. Sabe aquelas setinhas do sim e do não? E o que acontece? Então não vai ser um sim ou não que vai acabar aí. Eu quero que você pegue um papel e uma caneta. E você vai botar essa pergunta central e você vai puxar uma setinha para o sim, uma setinha para o não. E a gente vai continuar ramificando. E a gente vai colocar as justificativas, porque você precisa ter clareza sobre isso. Devo voltar a trabalhar? Sim ou não? Tá, mas para eu escolher o sim ou não, eu tenho as perguntinhas básicas aqui. O porquê? Quais são os fatores que me levam a tomar essa decisão, esse sim? Se eu escolher pelo não, o que vai acontecer? E a gente vai montando os cenários. Sim, o que isso gera? Qual é o custo disso? O que eu ganho com isso? O não, o que eu ganho com isso e o que eu deixo de ganhar? Qual é o custo? A gente vai montando os cenários, é literalmente você sentar e se visualizar voltando ao trabalho. Então, para voltar a trabalhar, com quem eu deixo a criança? Eu tenho essa pessoa? Vai para uma creche? Vai ser com uma babá? Vai ser com uma avó? Não vou voltar. Beleza. Eu sei levar a sério o cuidado aqui da casa, o cuidado do bebê. Eu sei qual é o impacto financeiro. Tem algum impacto financeiro? Não tem? Como a gente vai cobrir isso? Meu marido está de acordo? Meu marido não está de acordo? E a gente vai fazendo essas ramificações. Mas o que é importante que você entenda? Se você vir que, ok, eu não devo voltar a trabalhar agora, não quero voltar a trabalhar agora, e eu tenho a possibilidade de ficar em casa. Então, aqui no cenário que eu tô montando, devo voltar a trabalhar, eu vou colocar não. E aí eu vou decidir, beleza, ficar em casa, ok. Quando você faz esse processo, é importante que você tenha em mente o valor disso. É importante, porque senão você pode até mesmo sofrer com a adaptação. Pode ser que você estava tão acostumada com a rotina de sair, de ir para um outro ambiente e de ser reconhecida e de gastar tempo com outros assuntos, ou você estava numa área assim que você gosta muito, pode ser que acontecia isso, e você pode sim experimentar uma falta, pode ser que você enfrente um desafio com essa adaptação. Então é importante que você esteja preparada também para estar em casa, porque você vai ver
que muito provavelmente pode ser que venha uma certa lacuna e você sinta saudade disso e tá tudo bem, é só uma adaptação. Então, o que vai te ajudar a viver melhor esse período? É você reforçar e se relembrar quão importante é também o trabalho de estar em casa, de cuidar da casa e de estar perto do seu bebê. O quão valioso isso é. Que privilégio enorme isso é. Isso é uma grande oportunidade. Então, o bebê ele se beneficia muito com a tua presença. Então, você precisa ver que assim, ok, eu não tenho reconhecimento ali da empresa, mas eu tenho o maior reconhecimento que eu poderia ter. Isso é um privilégio. Estar em casa é um privilégio, é uma grande oportunidade, um grande presente. Então, eu não vou ficar me comparando com a vida que eu tinha antes. Eu vou buscar trazer todo o profissionalismo possível para cuidar bem da minha casa e cuidar bem desse bebê. Isso não quer dizer que vai ser para sempre assim. Pode ser, na verdade, pode ser que você se encontre e que você se organize e que você veja que assim, não, olha, eu vou ser dona de casa e vou continuar sendo e passam os anos e você também não tem mal algum nisso. Mas se para você tem a necessidade, a sua família precisa, você vê que você tem aptidão, você tem os talentos, você tem a vontade mesmo de voltar a trabalhar, tranquilo, é só pensar que isso aqui não é para sempre, as crianças vão crescer e logo você consegue também se organizar para a volta ao trabalho. Então, enquanto isso, o que você pode fazer? Você pode continuar se inteirando sobre a tua área. Então, você pode continuar fazendo cursos aos poucos, curso online, ler livros que te ajudem nesse lado profissional. Você pode, às vezes, estar por dentro, ler uma matéria ou outra. Você pode planejar. Isso é até legal, porque isso pode ser aquele momentinho no dia que serve como aquela ocupação fora do que você vive habitualmente. Aquela ocupaçãozinha de um outro assunto que pode até te ajudar a descontrair. Até mesmo te ajudar a relaxar, a espairecer um pouco, quase como se fosse um hobby, uma atividade extra, tá? Então, se você vai ficar em casa, é muito importante que você reconheça o valor disso e que você não fique se comparando com a vida que você tinha antes e que você desacelere. Entenda assim que a vida em casa, ela não tem todos esses reconhecimentos, mas é uma vida tão preciosa. Você precisa colocar amor nisso aí e você entender que os frutos eles são vistos a longo prazo e que eles são valiosíssimos. Mas pode ser que quando você responda a pergunta, em vez de você ir para o lado não, devo voltar a trabalhar? Não. Você responda que sim. Quando você vai para o sim, nós vamos ter dois eixos aqui, tá? O primeiro eixo, sim, e por N circunstâncias você tem que voltar mesmo ao teu trabalho atual. Então, beleza, veio aqui para a resposta sim e voltar ao trabalho que você desempenhava antes. Quando você responde sim, é importante também que você tenha em mente todas as razões que te levam para tal e que isso esteja bem claro para você. Então, eu preciso por quê? Porque aqui eu tenho um cargo que é extremamente importante e que eu desempenho um serviço muito importante que só ajuda muito a minha família e que minha família precisa disso aqui e eu tenho a minha mãe que pode me ajudar com a criança. Enfim, tá tudo amarradinho, eu vejo assim, puxa, eu realmente preciso, minha família precisa disso aqui. Tenha muito claro isso. Por quê? No dia a dia, provavelmente vão ter dias ou quase todo dia, você vai sentir falta assim do seu filho. Você vai querer estar com o seu filho. E às vezes pode ser muito dolorosa essa volta ao trabalho. E de fato vai ser. Mas se você colocar um sentido, porque se você está fazendo isso porque realmente você precisa, porque de fato a tua família precisa, você vai colocando esse sentido e isso vai te dar uma serenidade de saber que assim, olha, isso é pela minha família. E aí no teu trabalho você se esforça para dar o teu melhor, o teu máximo possível. E você pode, às vezes, manter uma foto do seu bebê, da tua família, na tua mesa de trabalho, o fundo de tela, faz uma ligação, faz uma videochamada. É bom ter esse momento de conexão. Se você é uma pessoa que você tem fé, tem o hábito de fazer oração, você faz uma oração. Então, você pode se esforçar tanto com um trabalho bem feito, que isso vai trazer resultados palpáveis e concretos para sua família, que é uma promoção, que é o teu reconhecimento profissional, o teu salário, isso vai ajudar diretamente a sua família, quanto manter esses atos de carinho, essas conexões, estar pensando na tua família, isso pode até te ajudar a voltar de peito aberto,
com mais paciência, com mais carinho, com mais disposição, com mais saudade, e o tempo que você vai ter com o teu filho ter um tempo de ainda mais qualidade. Então, usa o teu trabalho para ser um tempo de conexão também, para que quando você volte, você consiga agarrar com unhas e dentes esse tempo que você tem com o seu filho. Então, esse é o eixo de você voltar ao trabalho que você viu que é necessário. Mas pode ser que você encontre nessa pergunta que sim, devo voltar a trabalhar. Pode ser que o seu trabalho atual não seja o mais adequado para sua família e você não vá voltar para ele, você precise pensar em uma outra forma. Isso porque há trabalhos que às vezes você paga para trabalhar, em que o salário ele é mais baixo do gasto, do custo psicológico e do custo financeiro que é estar fora de casa. Porque às vezes mal cobre a creche, como eu havia falado no início do vídeo. Então pode ser que é um trabalho que é muito desgastante, que tá te deixando exausta, que tá te deixando ansiosa, que tá atrapalhando muito até mesmo a questão da amamentação, e que é um trabalho muito longe e que tá trazendo até prejuízos financeiros. Então você vê assim, esse trabalho não tá rolando. Mas você precisa trabalhar por conta da renda, por exemplo. Ou até mesmo porque você tem até uma necessidade a mais de ter uma outra ocupação ali para te ajudar. Então, se for esse caso, quando você responder o teu sim, você tem que abrir uma outra pergunta de, ok, o que eu vou fazer? Qual carreira eu vou seguir? Ou que outra coisa? E aí isso pode abrir uma via para que você pense em soluções um pouco mais flexíveis. Ou até mesmo pense mais no home office. Ou um trabalho até mesmo CLT, mas que seja home office. Ou um trabalho autônomo mais flexível, que você faz mais os seus horários, tá? Então, pode ser que você descubra uma nova jornada aí. Então, não tenha medo também de iniciar uma transição de carreira. Pode ser que seja a primeira vez na sua vida que você pense numa transição de carreira, que a chegada do bebê e a dinâmica da casa te mostre que assim, puxa, não dá muito para continuar nesse caminho. Você precisa descobrir uma nova solução. E não existe ser mais criativo do que mãe. Porque quando a gente se torna mãe e a gente tem um bebê para cuidar, a gente pensa em todas as soluções possíveis para dar o melhor para nossa família, e aí ó, a cabeça vai pensando a todo vapor. Então pode ser que nesse novo mapa que a gente está fazendo, você precisa descobrir, encontrar, na verdade, um trabalho home office, um trabalho mais flexível, uma jornada que te possibilite estar mais perto do bebê. E isso é também um grande privilégio. Isso é maravilhoso. Poder ajudar a casa e poder suprir as necessidades da família, contribuir financeiramente e estar mais perto do bebê, isso é um grande privilégio. Muito bom mesmo, mas tem só um adendo e que é importante que eu te esclareça para isso evitar frustração também. Dependendo da natureza do trabalho, dependendo do que precisa ser feito ou da jornada de trabalho a ser cumprida, pode ser que você precise de ajuda. Nem todo trabalho você consegue fazer com uma criança e também depende de qual idade que a sua criança tem. Então é necessário adequar isso, você avaliar qual é a idade do meu bebê ou da minha criança, quantas horas devo dedicar a esse trabalho, são horas fixas, horas flexíveis, tá? Em que momento eu posso ter ajuda ou qual é a estratégia que eu vou adotar? Consigo me organizar para desempenhar esse trabalho nas sonecas e no sono noturno? Ou preciso de uma ajuda com a minha criança nesse momento? Quem eu vou recorrer? Quem é que vai ser a minha retaguarda? Ou eu consigo fazer com a criança junto? Então, ter consciência dessas perguntas e previamente já respondê-las, já começar a se estruturar, isso é fundamental para que a tua transição de carreira, para que a tua jornada de trabalho não seja marcada também por grandes quebras de expectativa ou muita frustração, ansiedade, mas sim, você esteja muito ancorada ali na sua decisão. Então, no final das contas, para resumir, acho que já ficou muito claro que independente do que a gente escolha, a gente precisa ter ideia do custo-benefício. Entender que, mãe, você é insubstituível e a tua maior vocação, a tua maior missão é ser mãe. Então, independente com o que você trabalhe, não perca de vista o teu filho, não perca de vista o teu tempo de qualidade com ele e de você se inteirar de tudo dele e de você se dedicar incansavelmente, de você amar, de você entender que a tua presença é a coisa mais valiosa. Então, quando estiver com ele, deixa o celular de lado, deixa as preocupações de lado e dedique-se. Tenha noção disso.
E depois, pense que se você está cuidando das coisas da casa ou se você está trabalhando, o que quer que você venha fazer, faça também com muito primor, faça com atenção. Quanto mais amor a gente coloca nas coisas, quanto mais excelência a gente coloca nas coisas, a gente colhe frutos e todos são beneficiados. E por último, e não menos importante, mãe, saiba que para lidar com todas as demandas da vida, tanto as demandas da casa quanto as demandas profissionais, você precisa estar bem. Você precisa ser cuidada, você precisa cuidar do teu emocional, porque a linha é muito tênue para a mãe começar a se sentir sobrecarregada, ansiosa, insegura e se comparar. Então, cuide do teu emocional, que isso vai ser vital para que tudo caminhe da melhor forma possível. E se ficou alguma dúvida, se você quer tirar alguma dúvida sobre uma circunstância que você esteja passando, você pode deixar aqui nos comentários. E se na verdade você não tem uma dúvida específica, mas você realmente está precisando trilhar uma jornada aí de um bom discernimento ou até mesmo uma adaptação com base no que você escolheu, não deixa de acessar a descrição desse vídeo para entender mais sobre o processo terapêutico comigo, porque eu posso te ajudar nisso também, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido motivador e bem esclarecedor. Aproveita para maratonar os outros vídeos desse canal e qualquer coisa que precisar, tô aqui à disposição. Um beijo e até a próxima!